Galera, e aí, vamos resolver a nossa lista de revisão que fizemos no sábado, beleza? Lista de revisão que fizemos no sábado, para vocês que acompanharam revisar, para quem não pôde assistir e ver, para quem só assistiu uma parte, recuperar, beleza? Vamos lá. Vamos fazer umas questões aqui de português e no final vamos fazer umas de matemática, beleza? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o plural do substantivo composto guarda florestal se dá da mesma forma que, ou seja, aqui eu tenho o substantivo composto guarda florestal. Ele quer que eu ache nas alternativas um substantivo composto que tenha o plural da mesma forma que guarda florestal. Beleza? Lembrando o seguinte, isso aqui é uma questão de se pôr em repertório, de se decorar. Por quê? Porque algumas palavras aparecem também guarda, como aqui. Só que o que acontece? Nessa daqui o plural se faz da seguinte forma: a palavra guarda aqui, ela varia, diferente de algumas outras que temos aqui. Por exemplo, aqui fica guardas florestais. Por quê? Porque a palavra guarda aqui ela é variável. É diferente, por exemplo, em guarda-roupa. O que está acontecendo em guarda-roupa, guarda-joia e guarda-chuva? A palavra guarda nessas daqui funciona como um verbo, certo? Como ela funciona como um verbo, então ela não varia. Ela não varia. Então, dessas aqui, aonde que funciona como uma palavra que varia, aonde que tem a palavra guarda variável, é guarda civil, certo? Então, guarda civil fica guardas civis. Por quê? Porque isso aqui é uma característica. Que tipo de guarda é? É um guarda civil. Que tipo de guarda é? Um guarda florestal. Aqui, guarda é substantivo. Nessas aqui, guarda é verbo. Nessas outras, guarda é verbo. Por isso não varia, beleza? Então guarda isso, deixa no repertório. Esse tipo de palavra cai muito. É aquilo, não é improdutivo tentar decorar todas as palavras compostas. O melhor que se faz é aprendendo, fazendo questões, beleza? Vamos para a próxima. Aqui diz o seguinte: no trecho, não consigo encontrar uma sombra. O termo sombra é o quê? Sombra, esse termo aqui, o que é? Eu não sei o que ele quer que eu diga sobre a palavra sombra, mas vamos ver as alternativas e a gente vamos analisar e ver se é certo ou errado. Um substantivo feminino simples realmente é um substantivo feminino, até por causa desse artigo aqui, ó. Artigo feminino, então é um substantivo feminino. Veja que nessas outras aqui aparece masculino, não é, tá fora. Porém aqui também aparece feminino, tanto aqui quanto aqui. O que vai diferenciar é o seguinte: aqui é simples e aqui é composto. Bom, ela não é composta. Palavras compostas são como essas daqui. Aqui não é uma palavra composta, é uma palavra simples. Então a resposta é a letra A. Pronto. Beleza, galera? Vamos agora partir para 3. Ó. Diz assim: não é um exemplo de adjetivo comum de dois gêneros. O que é um adjetivo comum de dois gêneros? Adjetivo comum de dois gêneros é um adjetivo que é escrito de uma forma tanto por masculino quanto por feminino. Por exemplo, assistente. A palavra assistente, ela é comum de dois gêneros. Por quê? Porque ela é uma palavra que se refere, escrita desse jeito, tanto a masculino como feminino. Por exemplo, o assistente ou a assistente. Perceberam? É diferente da palavra, por exemplo, menino. Existe o menino e a menina. Nesse caso aqui, no final ficaria um A. Então veja que muda. Aqui não, é a mesma forma. Então isso é palavra comum do gênero. Só que aqui ele está falando de adjetivo. Então a gente procura um adjetivo que ele não varia. Ele quer uma palavra que não varie.
Por exemplo, bonito, existe bonito e bonita, então não é. Ele quer uma que não seja comum de dois gêneros, beleza? Aí vem eficiente. Ó, eficiente. Na verdade, ele quer uma que não seja realmente comum. Essas daqui, ó, não é comum de dois gêneros. Por quê? Porque essa bonito aqui, ele varia. Ele tem bonito e bonita. Eficiente não, só é eficiente. Verde só é verde. Forte só é forte, tanto para masculino quanto feminino. Por exemplo, ele é forte, ela é forte. Ele é valente, ela é valente. Ele é eficiente, ela é eficiente. Entendeu? Blusa, a manga verde, o carro verde. Então, a resposta é a letra A. Show? Para a quarta questão. No trecho do texto, espécies nobres apresentam pouca distinção entre o alburno e o cerne. A palavra sublinhada é classificada como bom. Espécies nobres. Essas espécies são que nobres? Então, nobre está caracterizando espécie. Então, ela é um adjetivo. Pronto. Ela é um adjetivo e não tem mais para onde correr. Beleza? Só pensar assim. O que ela está fazendo? Está dando característica a quem? A um substantivo. Quem dá característica substantivo é adjetivo. Ó, não decora isso, ó, não esquece. Substantivo. Aí tem o adjetivo. Veja que até rima, ó, o final, ó. Tivo. Então, substantivo, adjetivo, beleza? Agora na 5. Qual das frases abaixo utiliza corretamente o quê? Um verbo no passado. Bom, ele quer um verbo que esteja no passado, para começar. Só que ele diz passado simples. Vamos procurar logo que esteja no passado e vamos eliminar as que não estão no passado. Por exemplo, eles comeram, tá correto. Amanhã eu estudarei. Estudarei está no futuro. Não é. Nós assistíamos a um filme. Isso aqui está no passado. Renata jogará futuro. Eduardo trabalha aqui é presente. Certo? Presente. E aí a gente fica na dúvida entre essas duas aqui, ó. Comeram e assistíamos. Galera, essas duas frases estão no plural, no passado. A questão é que a C tem um detalhe. Na C, esse tipo de tempo, assistíamos, isso aqui é pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. A questão é que, nesse tipo de construção, ela precisa de um complemento, algo que esclareça. Por exemplo, nós assistíamos a um filme na noite anterior, por exemplo, quando... Aí ele vai vir alguma coisa dizendo antes, depois. Quando, por exemplo, faltou energia, nós assistimos a um filme na noite anterior. Quando, de repente, começou a chover, e aí vai, entendeu? Por exemplo, nós viajávamos para o interior. Quando fechou um temporal, nós viajávamos durante as férias, quando de repente tivemos que cancelar. Então necessita de um complemento, nesse tipo de construção necessita. Aqui não, na 1 está perfeito. Por isso que aqui fala passado simples. Eles comeram pizza na noite passada. Isso aqui está perfeito, está concluído. Não tem mais o que dizer, não precisa de nada que explique mais esse sentido, beleza? Aí está perfeito. A questão 6. A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado. O verbo sublinhado, que verbo esse? Esse verbo é corretamente classificado como, vamos lá, sublinhada. Olha só, o verbo termina em ada. Lembram que verbos
que terminam em... Verbos que terminam em o que a gente já viu? Verbos que terminam em ada ou ido. Isso aqui está no particípio, certo? Isso aqui é particípio. Então, a resposta é particípio. Pronto. Beleza? Particípio. Só isso. Subjuntivo é modo da dúvida. Indicativo é o modo, são os verbos que terminam em... Aqui o indicativo são verbos que terminam em... Indicativo são verbos que terminam em AR, ER e o IR. Certo? Gerúndio. Gerúndio são verbos que terminam em N, NDO. Certo? Só uma correção aqui. Na verdade, os verbos que terminam em AR, ER e R, na verdade, são o infinitivo, certo? Não é o indicativo. O indicativo é o modo da certeza. Subjuntivo é o da dúvida. O modo infinitivo é que termina com AR, ER e R, que é justamente aquela história da PIG, né? Lembram, né? Que é particípio, infinitivo e gerúndio. Subjuntivo, indicativo, eles são o que se chama de modo verbal. Modo verbal, só corrigindo. Certo? Esses dois aqui é o que se chama de forma. Forma verbal. Beleza? E é isso. Vamos agora à questão 7. Saladino viajou por vários cantos do planeta para conhecer comunidades. O verbo em destaque, qual verbo? O verbo conhecer. Encontra-se conjugado no conhecer, está no infinitivo. Conhecer está no infinitivo. Certo? É infinitivo, que é justamente aqui sim. Infinitivos são verbos terminados em AR, ER e o I e o IR. Beleza? A 8. Considerando o fragmento retirado do texto, isso assegura que todas as células recebam a quantidade necessária de oxigênio para funcionar adequadamente. Qual palavra é classificada como advérbio? Bom, aqui não adianta partir do texto para encontrar as alternativas. A gente faz desse tipo, a gente faz o contrário. Parte das alternativas para achar a resposta. Por exemplo, isso. De cara, galera, aqui não precisa nem mais analisar o texto, porque todas essas palavras aqui, nenhuma é advérbio. A única que é advérbio aqui, como ele pede, advérbio é quem? Adequadamente. Por quê? Porque isso é pronome. Na verdade, isso e todas são pronomes. Aqui é substantivo. Essa aqui é uma preposição. Beleza? Então é isso. Vamos a 9. Em relação às classes de palavras, assinalar a alternativa que corresponde a um advérbio. Bom, ele quer um advérbio aqui. Possivelmente, já achamos. Por quê? Geralmente, a maioria dos advérbios geralmente terminam em mente. Tem esse mente aqui no final. Então isso aí já ajuda vocês a... Beleza? As outras aqui são o seguinte.
Após e com são preposição. Resolver é verbo. Pronto, beleza? O único que é advérbio é possivelmente. Aqui, ó, a 10. Na frase, este último deve-se ao fato de, inicialmente, as prostitutas serem escravas. A palavra entre vírgulas, a palavra que está entre vírgulas, galera, é essa aqui, ó. A palavra que está entre vírgulas é essa aqui. Certo? Ele pergunta, ela é o quê? Bom, é um advérbio. Não preciso mais nem... Aqui, ó. Um advérbio. Show? Adjetivo dá característica a substantivo. A gente já viu, né? Ó, só para relembrar, ó. Da característica, né? Substantivo, ele dá nome às coisas. Coisas, seres, sentimentos. E aí vai. Conjunção. Conjunção, ela liga orações. Orações são frases que têm um verbo. Orações e termos semelhantes. A gente vai ver isso aqui. E a preposição, ele liga palavras, né? De classes diferentes, vamos dizer assim. Beleza? Classes diferentes. Show, galerinha? Beleza? Vamos ver. Pronto. Essas foram as nossas questõezinhas de português. Essas foram as nossas questões de português de revisão. Veja que a gente da última semana estudamos o que? Verbo e advérbio. Mas aqui tem questões de adjetivo e substantivo. E assim vai ser. Próxima lista de revisão, que vai ser referente a essa semana, também vai vir questões de substantivo, adjetivo, de verbo, advérbio, entendeu? Vamos sempre ficar relembrando. Show? Vamos agora para umas questões de matemática para a gente brincar. Vamos resolver aqui, galera. Aqui, ó. As questões de matemática. Mas aí, essa aqui eu vou deixar para daqui a pouco, porque vamos fazer por partes, ok? Até a próxima, até daqui a pouco e valeu, galera.